Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Roberto Martins, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre dois gêneros bem interessantes. Vamos falar sobre o gênero Díquia e sobre o gênero Isabélia. Né? Então hoje vai ser um dia aí que eu vou te comentar com vocês aí, mostrar como é que eu cultivo as plantas desses dois gêneros, tá? Tanto do gênero Isabélia quanto do gênero Díquia. Né, e fazer algumas observações nas quais vocês, né, precisam verificar dentro do orquidário de vocês, tá? Porque muitas vezes assim o que é importante. Não adianta a gente falar como eu cultivo. Você tem que levar em consideração o teu ambiente, o teu orquidário, tá joia? Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos marcando, chamando o pessoal aí para a gente participar. Vamos ver se o áudio tá bom. Sandra Menezes, Daniel, Maria Cleusa, sejam bem-vindos. Um bom dia. Anne, vamos lá. A Pachecal. Então vamos, Lu Fernandes, vamos convidando o pessoal, chamando, marcando o pessoal, e para a gente começar a falar um pouquinho desses dois gêneros aí que são plantas, né, flores muito bonitas, né, muito vistosas, porém eles têm algumas particularidades dentro do cultivo, né, tanto a Isabélia, algumas espécies da Isabélia, como também na Díquia, né. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos tirar essas dúvidas, tá joia? Para quem está participando da primeira vez, então vou explicar como é que funciona, né? Então a gente começa mostrando algumas plantas, algumas flores floridas, né, dessa semana. Hoje tem bastante, eu acho que eu não vou conseguir mostrar todas, né? E depois a gente fala sobre o tema e no final a gente abre aí um espaço para a gente fazer algumas perguntas. Hoje, o que a gente vai acabar fazendo, tá? Eu vou tirar os comentários, né? E tiraria do Instagram também, ou só do Facebook? Só do Instagram. Do Instagram a gente vai tirar os comentários do Instagram, porque algumas pessoas, né, nas últimas lives comentaram que os comentários, né, estavam atrapalhando a visualização das plantas ou do que eu estava mostrando. Então no Instagram a gente vai fechar os comentários, né, e depois no final a gente abre novamente, ali depois que a gente falar sobre as plantas, e aí a gente para que os comentários a gente possa responder aí as perguntas, as dúvidas de vocês, tá joia? Bom, então vamos lá, vamos começar a mostrar algumas plantas aí que estão floridas essa semana, tá joia? Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, hoje tem bastante coisa, mas vamos começar, né? Senão a gente não termina. O asconcentro, né? Esse daqui é o asconcentro christensoniano. Ó, dá uma olhada como que ele tá. Ele tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6 hastes florais. Ó, que maravilha! Né? Uma planta aí muito bacana, uma planta que eu gosto bastante. E ela é rosinha, né? Levemente rosa, né? E é uma planta aí com uma floração fantástica. Um pouco diferente do asconcentro ampuláceo, né, que ele é baixinho, esse daqui não, ele tem uma cana, né, o caule dele é bem alto e aí a floração, em cada axila de folha, ele vai colocando as florações, né? Então isso é muito bacana, muito legal. Esse daqui é o asconcentro christensoniano, tá joia? Dentro das monopodiais, né, eu tenho aqui uma outra também que eu gosto bastante, e é uma planta que ela está bem grande também. Esse daqui é a Pelanterina insetífera, né? Então tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, quantas flores tem aqui embaixo, né? Então ela deu duas florações, deu uma aqui embaixo e outra aqui em cima, né? Então tá começando a abrir. Ela está com... o que é interessante, quanto mais velha a planta fica e mais quantidade de raiz, a quantidade de flores aumenta também, tá? Então essa daqui, ó, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 e ainda tem mais uns 4 botões para abrir. Então vai ter mais ou menos umas 10 flores nessa daqui e aqui nessa de cima que está começando a abrir. Então o que é interessante? Quanto melhor o cultivo, quanto melhor as raízes ela tiver, quanto a planta conseguir ter mais aí de alimento, né? Ela acaba tendo uma floração muito maior, né? Então é isso que é interessante no cultivo aí de monopodiais também, tá joia? Então essa daqui é a Pelanterina insetífera. Então deixa eu colocar ela aqui. Aqui ela vai machucar uma outra. Pronto, já acomodei. Aqui é uma planta já conhecida, bastante conhecida de vocês, né? Então essa daqui é a Cyanthera strupifolia. Olha só como que ela tá. Todas as folhas dela, elas estão com floração, né? Então menos essa da frente, mas essas outras de trás todas estão com floração. Olha só que planta bacana. E essa planta aqui, normalmente eu cultivo ela em madeira, né? Então eu gosto aí de cultivar em madeira com um pouco de esfagno na base dela. E ó, vai muito bem, tá? Ela é a Cyanthera strupifolia. E olha só. E aqui saindo mais um brotão bonito, né? Então foram 2 brotos aqui esse ano. Então tá saindo mais esse broto bonito aqui, ó. A Cyanthera strupifolia. Uma planta bem conhecida aí de vocês e é uma planta aí que é para qualquer coleção aí, ela é fantástica. É uma bela aquisição. Dentro de outras plantas aqui, esse daqui é o Dendrobium convolutum, né? Então ele aqui é bem bacana essa planta também, que quanto mais claridade ou luminosidade ela tem, a cor dela fica muito mais viva, né? Então ela fica um marrom misturado com esse verde, é muito bacana, muito show, né? O Dendrobium convolutum, tá joia? Uma planta nacional aqui que eu gosto também bastante, né? Pena não ter muito espaço, mas são umas plantas aí que eu gosto, são algumas terrestres, né? Essa daqui é a Abenaria leptoceras. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar as flores para vocês aqui, ó. Começando a abrir as flores, tá? Então ela é uma planta aí que eu gosto bastante, diferente das outras abenárias, ela não tem tubérculo, né? Então tubérculo, a batatinha, né, que nem o pessoal costuma chamar, ela não tem essa batatinha, elas são só raízes, tá? Então essa daqui, Abenaria leptoceras, tá? Também bem bacana e florida agora. Deixa eu ir colocando aqui no chão para ganhar um pouco mais de espaço. Aqui a gente tem uma outra planta bem bacana que eu gosto muito também. Esse daqui é um híbrido, né, de Phalaenopsis. É um híbrido de Cornocerve alba, né, com a Tetraps. Então, olha ela aqui, ó. Continua florida, florescendo já há bastante tempo. E aí as flores, ó, muito legal, né? Ela floresce constantemente, né? Ela já está aqui florescendo pelo menos há uns 3 meses, eu acredito que ela começou a florescer antes do final do ano e estamos aí chegando quase em final de janeiro e não tem, ainda vai ter muita floração aqui dela, alguns botões a mais, né? Então você veja aqui, essa daqui é um híbrido Cornocerve alba com a Tetraps, tá joia? Deixa eu colocar ela aqui, que ela tá com muita raiz. Se eu colocar ela na mesa, vai quebrar a ponta das raízes. Dando continuidade aí em Phalaenopsis, aqui a gente tem aqui a Phalaenopsis, a Cornocerve red, né? Então ela aqui, ó, bem bacana também, é uma planta, ó, vocês podem ver relativamente pequena, não é uma planta muito grande, mas olha só a pujança da floração. 3 flores abertas aí ao mesmo tempo. Olha só que bacana, que legal. Aqui a gente tem a violácea, né? Essa violácea ela tem uma coloração um pouquinho mais clara do que as que eu mostrei para vocês esses dias atrás. Então ela é um pouco mais rosa, né? Então, mas é a variedade Sumatra essa. Então, Phalaenopsis violácea, variedade Sumatra. Tá joia? Bom, gente, tem muito mais coisa para a gente mostrar aqui, mas antes da gente começar, eu só quero mostrar mais uma planta que eu gosto bastante dela. É um Bulbophyllum jacobsi. Então esse daqui, olha, esse daqui é a variedade flava, né? Então normalmente aí você tem a variedade
tipo, né, que ela é avermelhada, e essa daqui é a variedade flava. Olha só que bonita, né? Então essa daqui já é a segunda floração dessa planta. Esses dias atrás ela estava com uma outra floração, só que ela floresceu no meio da semana e eu não consegui mostrar para vocês, mas agora essa daqui não, essa aqui está bem bacana, ela abriu esses dias, então aí está bem bacana, dá para mostrar para vocês. Tá joia? Então essa daqui, Bulbophyllum jacobsi, variedade flava. Bom, gente, agora vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre os gêneros Dickia e sobre o gênero Isabellia, tá joia? Vamos lá começar porque ele tem algumas particularidades. Tomar um golinho de café para a gente já começar com isso. Ficaram algumas outras plantas para mostrar, mas vamos ver se no decorrer aí da live a gente consegue mostrar todas. Bom, gente, vamos lá. Então, o que acontece com esses dois gêneros, tá? Tanto o gênero Isabellia quanto o gênero Dickia. São dois opostos, tá? Então, normalmente a gente acaba tendo esses gêneros, né, ou essas espécies, né, no caso da Isabellia, né, o gênero Isabellia e o gênero Dickia, e a gente quer cultivar os dois do mesmo jeito, os dois no mesmo local, e isso você dificilmente vai conseguir, tá? Então já começa por aí. Você tem que entender as plantas, né? Tem que entender um pouco do que da característica da planta, como ela é no ambiente natural dela. Então, normalmente o gênero Isabellia são plantas que gostam de um ambiente um pouco mais seco. Ah, Roberto, mas a gente tem a Isabellia em ambientes úmidos. Sim, mas ela está na parte mais seca do ambiente úmido. Vocês entenderam? E já no caso das Dickias, elas já gostam de um ambiente que ele tem uma alta saturação de umidade. Beleza? Umidade, não molhado. E esse é um grande problema com o gênero Dickia. Ele gosta de ter uma umidade ambiente alta, porém ele não gosta de ficar molhado muito tempo. Tá? E a Isabellia, né, o gênero Isabellia, ele já tem uma umidade, uma certa umidade no ambiente, porém ele fica na parte mais seca. Então ele gosta de um clima de menos umidade. E aí quando você cultiva esses dois gêneros no mesmo lugar, não dá certo. Tá? Então você vai prevalecer, se você aumentar muito a umidade, você vai começar a ter problema com as Isabellias. E se você diminuir muito a umidade ambiente, você começa a ter problema com a Dickia. Se você molha demais a Dickia, ela começa a fungar e ela começa a ter problema nas raízes, nos brotos novos e na floração. E a Isabellia, se você começa a ter um ambiente com muita umidade e molha ela demais, ou um ambiente com umidade muito alta, normalmente a floração funga, o broto funga e você acaba não desenvolvendo bem a planta. Tá? Então vocês têm que tomar um pouco de cuidado com isso, porque muitas vezes você vai precisar cultivar essas plantas em dois ambientes diferentes. Você não vai conseguir cultivar as duas no mesmo ambiente. Ah, Roberto, mas eu só tenho um orquidário. Então, dentro do teu orquidário, você vai ter que criar alguns microambientes, onde que você vai poder colocar nesse microambiente mais úmido as Dickias, e no ambiente um pouco mais seco, esse microambiente dentro do teu orquidário, você vai colocar as Isabellias. Bacana? Então essa é a questão, esse é o primeiro ponto que você tem que levar em consideração sempre nas Dickias e com relação às Isabellias, tá? Então você tem que entender isso, porque muitas vezes a gente pega as plantas, vamos colocar tudo num ambiente só, tudo num lugar só, e aí o que acontece? Você vai acabar perdendo. Que nem, eu tive até uma colega de vocês que mandou uma mensagem: Roberto, eu estou tendo problema com a Isabellia, que a flor ela forma, mas não abre, e a Dickia da mesma forma. Então ela precisa observar essa questão do ambiente dela, como é que está essas plantas. Então aqui em casa, como eu sempre falo para vocês, eu crio vários microambientes, e cada microambiente eu sei onde que eu vou colocar cada planta. Por quê? Porque eu entendo a planta, eu tenho que começar, aquela a gente fala, conversar com a planta, entender o ambiente que a planta floresce, ou cresce, ou se desenvolve.
tem que buscar informação em livro, tem que buscar informação em sites, na internet, porque aí você buscando essa informação, você vai saber onde colocar as plantas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre comento com vocês que eu tenho a parte mais úmida ali do meu orquidário na lateral da minha casa, é a parte mais úmida do meu orquidário. Então ali onde que eu coloco a maioria dos pleurotales, algumas plantas aí que gostam de um ambiente um pouco mais úmido e com bastante umidade ambiente, né? Bacana. Aonde que eu coloco a díquia? Coloco nesse ambiente? Sim, coloco nesse ambiente. Agora, qual que é a posição que eu coloco a planta? Aí é a grande coisa, porque o ambiente ele é alto e a parte de baixo. Eu coloco ela sempre na parte de baixo, né? E num local onde que eu não molhe ela com frequência. Vocês entenderam? Então ela fica na parte de baixo, e no local onde que eu não molho com frequência. Então, na maioria das vezes, quando eu vou regar as plantas, eu só bato uma água nela. Por quê? Porque ela está no ambiente mais baixo, ela tem bastante umidade ambiente. Então, eu só preciso bater uma água nela, não preciso ficar molhando com frequência. Já no caso das isabélias, todas elas estão aqui na parte da frente do meu orquidário, que fica aqui na minha varanda, onde que eu tenho sol praticamente batendo o dia todo, porque bate numa posição à tarde, numa posição de manhã e outra à tarde. Então praticamente é o dia todo, bastante calor e a umidade ambiente existe, porém ela é menor. E aí todas se desenvolvem muito bem. Tá? Então é esses cuidados que vocês precisam ter. Agora vamos lá, como que eu planto essas plantas? Vamos começar pelo gênero Díquia, que aí vocês começam a ver um pouquinho melhor. Deixa eu girar aqui, que elas estão aqui na parte de trás. Bom, como que eu planto? Eu uso normalmente duas formas de plantio, tá? Então quero mostrar essas duas para vocês que é bem interessante. Eu planto elas em madeira. Então aqui, olha, essa daqui é a antiga coagniciano, né, briófila agora, mas vocês vejam, ó, como que ela está plantada. Ela está plantada numa madeira, tá? Mas o que é interessante? Madeira, tentem achar uma madeira não muito larga, né? Então assim, numa medida aí no máximo dos 3 a 4 dedos. E aí ela está se desenvolvendo aqui, olha, estava em floração esses dias atrás e as raízes aqui, olha, todas se desenvolvendo, tá? A raiz aqui embaixo, ó, se desenvolvendo. Então isso que é interessante. Então ela está aqui plantada, um pouco de esfagno, então uma quantidade mínima de esfagno embaixo para que ela possa se desenvolver e a planta aqui, as raízes crescendo e se desenvolvendo com brotação nova e a planta crescendo e se desenvolvendo. Então madeira, um pouco de esfagno amarrado com a linha e eu coloco ela sempre na parte de baixo, onde que eu tenho ali os vasilhames, né, que eu falei, as caixas com brita, e ali eu tenho bastante umidade ambiente. Então é assim que eu cultivo. Você tem que sempre levar em consideração que as díquias, elas dependem muito da umidade ambiente. Então vocês podem ter certeza que quem cultiva díquia normalmente em chácaras ou em ambientes com bastante umidade, em locais onde você tem aí uma mata preservada, elas vão se desenvolvendo a maioria das vezes muito bem. Agora o problema é quando você traz para o cultivo na sua casa, tá? Que você não tem uma umidade ambiente muito boa, porque aí para você compensar essa umidade ambiente, você começa a regar ela mais vezes, e aí é o grande problema, porque ela não gosta de ficar molhada, ela gosta de umidade ambiente, mas não gosta de ficar molhada há muito tempo, e é esse o cuidado que você tem que ter, tá joia? Então essa daqui é uma delas. Uma outra que eu tenho aqui, essa daqui é até uma espécie da América Central, é a Poecilantha, né? Então ela é muito parecida com a díquia pêndula, tá? Muito parecida, mas essa daqui é uma espécie da América Central. E ali o que ela tem? Ó? Eu cultivei, esse daqui já é um substrato que eu utilizo, aprendi a utilizar esse substrato com o pessoal do norte do Brasil. Isso daqui é piaçaba.
tá? Ela tá amarrada aqui, dobrada, a piaçava, então eles falam assim, bruxinha, né? Faz essa bruxinha. Eu coloco um pouco de esfagno aqui, olha, tem um pouco de esfagno e amarro a planta. Então essa planta aqui já me deu algumas florações, as raízes estão se desenvolvendo muito bem, que nem vocês podem ver aqui. E aqui ela já está pelo menos ó, com 2 brotos novos, então ela está se desenvolvendo muito bem. Vou mostrar novamente, isso daqui é uma piaçava, tá? Foi feita uma bruxinha, coloquei um pouco de esfagno, amarrei a planta e aqui ela está se desenvolvendo muito bem. Posição, parte de baixo do orquidário, parte de baixo, mas é embaixo da bancada? Não, ela fica na frente, mas algum local ali que eu possa controlar melhor a rega dela, para que eu não tenha o excesso de rega, molhar ela em excesso. O que ela gosta? Umidade ambiente. Por isso que ela acaba tendo muitas raízes que ela se desenvolve, como essas aqui, ó, uma quantidade grande de raízes, porque ela acaba absorvendo a umidade do ambiente, tá? Uma outra planta aqui bem legal, da mesma forma, é uma outra díquia, essa daqui eu não sei o nome, é uma díquia SP, também da mesma forma, cultivando aqui, olha, na bruxinha, né, de piaçava, coloquei um pouquinho de esfagno, mas e ela não é uma planta, não é um seedling, né? Uma planta pequena, é um seedling. Ela é uma planta adulta, tá? Essa daqui também é uma outra díquia, também da região norte, tá? Ela é pequena mesmo, o tamanho dela é esse, ele não cresce mais do que isso. Agora aqui a quantidade de raízes que ela está se desenvolvendo aqui, ó. Tudo isso daqui é raiz. Eu coloquei um pouquinho de esfagno aqui para ela absorver a umidade, mas ela está desenvolvendo as raízes, crescendo as raízes para que ela possa absorver a umidade do ambiente. Então esse é o grande segredo das díquias. Elas gostam de um pouco mais de umidade, tá joia? Mas a umidade ambiente, não de ficar molhada. E se você tenta compensar muito essa umidade ambiente com regas, é onde que você começa a ter problema com as díquias, tá? E aqui, uma que já é mais conhecida de vocês, né? Então aqui a díquia pêndula. Essa daqui já é a pêndula, né? Então essa daqui, olha, é uma que está plantada aqui na madeira também da mesma forma, com um pouco de esfagno aqui. E aqui vocês vejam, essa planta aqui ela já está com, ó, ela era só esse pedacinho aqui, tá? Então ela já está, olha, com 1, 2, 3, 4 frentes, já teve floração esse ano. Então olha só, é uma planta que ela estava morrendo, né? Ela estava só com essas partes secas aqui, ó, estava só com essas partes secas. Essa daqui estava seca, ó, estava sem folha, ela só tinha esse pedacinho com folha. O que eu fiz? Eu plantei, coloquei um pouco de esfagno aqui, ó, esse daqui é esfagno. E aí como que ela está hoje, ó? Um broto novo. Aqui ela deu continuidade, mas é um broto novo, você pode ver que ela termina aqui, é um broto novo. E aqui um broto novo, então ela está com 4 brotos novos, tá? E a planta aí saudável e já floresceu esse ano. É uma planta apesar do tamanho dela, tá? Então esse é o grande segredo das díquias, né? É o ambiente, você tem que tomar cuidado muito com o ambiente dela. Ambiente um pouco mais úmido, tem que ser um pouco mais úmido, então por isso que eu coloco ele na parte de baixo. Ela precisa de luz, tá? Então não adianta você colocar no lugar sombreado, ela tem que ter um pouco de luz, mas a luminosidade dela é filtrada, como ela fica na parte de baixo, vai ter em torno de uma filtração de 70%, quase 80%. Bacana? Roberto, mas eu posso cultivar em vaso também? Pode, até mostrar uma que eu tenho aqui que eu cultivo em vaso. Mas essa daqui já é a díquia glauca, né? Então essa daqui é a díquia glauca. Essa daqui é uma planta que foi feita uma divisão dela. Espero que vocês consigam ver. Aqui ela já está com 2 brotos novos, tá? Então ela está crescendo aqui 2 brotos novos, a díquia glauca. E raízes saindo, ó. Todas as raízes saindo. Qual o substrato que eu utilizo aqui? Aqui eu utilizo esfagno com casca de arroz, tá? Então aqui misturado esfagno com casca de arroz. Cuidado que a gente tem que ter, a rega, para que não tenha excesso de rega. Então, como que eu faço com ela? Praticamente aqui no meu ambiente, tá, gente? Vocês têm que levar em consideração o meu ambiente. Eu rego ela praticamente uma vez por semana, tá? Como assim? Molho ela uma vez por semana. Só que quando eu vou regar as outras plantas, eu bato a água nela,
Entendeu? Então assim, para parar a mangueira aqui ou o borrifador e molhar realmente o vaso é uma vez por semana, mas eu bato água nela. Quando eu vou regar as outras plantas, eu bato a água nela. Então bate aqui nas folhas e escorre um pouquinho. Agora, de você molhar realmente uma vez por semana, é o que eu faço normalmente com ela, tá? Então vocês vejam que é uma planta que também o cultivo não é muito fácil. Tá? A Dickia glauca, mas ela está indo aqui bem, já com 2 brotos novos aqui, saindo raiz nova e a planta se desenvolvendo bem. Dessa mesma forma, você pode cultivar as outras Dickias. Né? Então, no caso, aí a Dickia pendula, Cognissiana, Bryophylla, então todas elas você pode cultivar em vaso. Qual é o cuidado que você tem que ter? Vaso proporcional ao tamanho da planta. Então não imaginar, eu quero que a minha planta fique enorme, legal, mas se que tamanho que ela está? Ela está tamanho pequeno, então coloca no vaso pequeno e à medida que ela for crescendo você vai aumentando o tamanho do vaso. Então, porque se você colocar ela num vaso muito grande, você vai ter um excesso de umidade e aí essa planta começa a dar para trás. E aí ela começa a ter problema de fungo e muitas vezes você vai perder a tua planta, tá joia? Então, normalmente, vasos proporcionais ao tamanho da planta. Então, no caso das Dickias, né, eu cultivo o substrato que eu utilizo, esfagno com casca de arroz carbonizada. E cuidado com a rega. Então, volto a falar e friso isso sempre. O gênero Dickia gosta de bastante umidade ambiente, porém ele não gosta de ficar molhado muito tempo. Então você precisa conciliar esses 2 pontos no teu cultivo. Bacana? Então vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho do gênero Isabellia. O gênero Isabellia já é o oposto disso, tá? Ele já gosta de um ambiente um pouco mais seco. Né? Então, normalmente, assim, você pode cultivar ele em vaso, você também pode cultivar em madeira, porém, sempre um substrato de uma drenagem um pouco mais rápida, né? Que não segure tanta umidade, no caso dos vasos. Quando você opta por cultivar ou em leques de madeira ou em madeiras mesmo, né? Madeiras, de qualquer forma, essas plaquinhas, essas placas de madeira, tome sempre o cuidado de ser estreita, tá? Ela não pode ser muito larga, então tente trabalhar sempre com as madeiras mais estreitas, né? Ontem até teve uma amiga nossa, que é a Glícia, esteve me visitando aqui, e ela estava comentando sobre Isabellia virginalis. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque se você coloca uma madeira muito larga, principalmente as Isabellias, ela fica sem essa ventilação lateral, e aí você começa a ter muito problema de fungo, né? E principalmente aí com as Isabellias, com a Isabellia a virginalis, que ela te dá muito problema com relação a isso se ela não tiver essa circulação de ar, né? Se você tiver até madeiras arredondadas, né? Então ela até é melhor. Você corta a madeira no meio, você usa a madeira como inteira e essas madeiras arredondadas são melhores, tá? Mostrar algumas plantas que eu tenho aqui de Isabellias, né? Para vocês terem uma ideia. Essa daqui é uma Isabellia putella, né? Então, normalmente, como eu cultivo ela aqui, ó, madeira, tá? Então, isso daqui é um pedaço de madeira, esse daqui, se eu não me engano, é um IP. Ela não foi cortada ao meio, ela está inteira, mas essa planta ela já está aqui há vários anos, olha só como que ela está se desenvolvendo. Né? Então crescendo, se desenvolvendo muito bem, não tem problema ela ficar caída, tá? Não tem problema, aqui nasceu uma ipinícola aqui no meio, né? Mas olha só como que ela tá. E se desenvolvendo muito bem, só que ela está na parte aqui da frente do meu orquidário, é uma parte mais seca, mais ventilada e ela gosta mais desse ambiente, tá? Então vocês têm que tomar um pouco mais de cuidado com isso. Já é o oposto do gênero Dickia, ela gosta mais dessa parte mais seca. Tá? Aqui você também tem, mostrar para vocês aqui também uma outra, da mesma forma, porque ela só que essa variedade alba, então olha aqui, ó, você pode cultivar ela no lequinho de madeira e você não precisa ficar prendendo, você pode deixar ela cair aqui, ó, como que ela cai, ó,
e ela se desenvolve muito bem dessa forma. Se você tiver uma madeira um pouco mais comprida, você pode colocar também e ir prendendo, porque ela vai fechar toda essa madeira, né? E aí ela vai crescer e vai se desenvolver muito bem, porque ela tem o rizoma aí reptante, então ela vai envolvendo aí toda essa madeira. Mas o que é interessante? Não tem nada de esfagno aqui. Tá? Se você percebe que ela está muito desidratada, você pode colocar um pouquinho de esfagno, mas uma quantidade mínima mesmo para ela se adaptar, melhor se adaptar, mas depois ela vai começar a fugir do esfagno. Então não coloque muito, porque ela não gosta desse ambiente muito úmido, tá? Ou seja, excesso de umidade nas raízes principalmente, né? Mostrar aqui para vocês uma virginalis que eu tenho aqui. Então essa daqui é uma virginalis, tá? Isso daqui é um nó de pinho cortado ao meio, tá? O que eu tenho aqui, olha, uma quantidade mínima de esfagno que eu coloquei embaixo dela. Então uma quantidade mínima, coloquei um pouquinho de esfagno, amarrei o esfagno, depois eu coloquei ela por cima e amarrei também. Essa planta ela já está aqui mais ou menos há uns 2 anos, tá? Já floriu. Mas o que é interessante que eu quero mostrar para vocês dessa planta? Apesar de ser uma planta nova, ela está cheia de bulbos novos, tá? Então aqui, ó, quantidade tudo de bulbo novo, raiz se desenvolvendo, né? Então aqui, ó, a raiz está crescendo e se desenvolvendo. E ela está também nessa parte da frente do meu orquidário, um ambiente um pouco mais seco, com mais ventilação, e eu tomar um cuidado para que eu não tenha um excesso de regas nela. E normalmente as isabélias eu gosto de cultivá-las em madeira. Dá para cultivar no vaso? Dá, mas no vaso eu não consigo, no meu ambiente, tá? É aí que eu vou levar. No meu ambiente, eu não consigo controlar muito bem as regas, porque como eu tenho muita micro-orquídea, muito pleurotalis, muita planta aí que gosta de mais umidade, se eu colocar elas no vaso, eu vou ter um excesso de umidade, e aí vou começar a ter problemas com ela. Tá joia? Então aqui, ó, Isabélia, nome de pinho amarrado com linha, e a plantinha se desenvolvendo, cheia de raízes, tá? No caso de outra Isabélia que vocês aí conhecem muito bem, então a violácea, né? Então que antiga Sopronitella violácea, né? Então vocês vejam, a planta ela tá aqui, ó, da mesma forma, né? Plantada em madeira. Então vocês vejam aqui, mas ela já está dando volta, ó, já está envolvendo toda a parte aqui da madeira. Essa daqui também é uma planta que eu já tenho há vários anos. Vocês vão ver que aqui ela tem um pouco de esfagno na base, então quando eu plantei ela, eu coloquei um pouco de esfagno, aquilo que a gente fala, não coloque o esfagno em cima da planta, coloque um pouquinho abaixo. Agora, quando eu falo para vocês, a planta foge do esfagno, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Aqui está o esfagno. Os bulbos velhos, antigos, praticamente já morreram aqui no meio do esfagno. Para onde que ela está indo? Está indo para essa lateral, e está indo para a lateral e está indo para trás, onde não tem esfagno. O esfagno está aqui embaixo, só algumas raízes vão para o esfagno, mas a planta, como ela gosta de um ambiente um pouco mais seco, ela foge do esfagno. Isso é bem interessante. Então é isso que vocês têm que entender no gênero Isabélia. Vocês podem até colocar um pouco de esfagno, mas coloque em uma posição que você não envolva a planta. Ela fica na parte de baixo, próximo das raízes, porque ali ela vai pegar o que ela precisa de umidade e o resto depois ela vai se desenvolver, as raízes crescerem e ela vai embora. Até da mesma forma aqui, essa outra planta aqui antiga que eu tenho, ó. Aqui tem um pouco de esfagno, aqui embaixo tem um pouco de esfagno, mas vocês vejam, a planta toda, os brotos novos, todo o crescimento dela, está tudo fugindo do esfagno, está tudo indo para longe do esfagno. Então tome muito cuidado com o gênero Isabélia, que ele tem essa característica. Ele gosta do ambiente um pouco mais seco, as raízes dele, ele precisa que essas raízes sejam mais aresadas, fiquem num ambiente um pouco mais seco. Você pode colocar um pouco de esfagno para que ela se adapte na madeira ou no leque, mas coloque em uma posição que você não envolva a planta, que ela fique na parte de baixo da planta, né, próxima aqui aos bulbos, a base dos bulbos da planta, para que ela se desenvolva, tá? Isso no caso da violácea e da puquela.
No caso das isabélias, como é que eu faço? Eu pego uma madeira, tá? Uma madeira estreita, pensem sempre bem nisso, uma madeira estreita, não use madeira muito larga. Então, uma madeira estreita, colocar, se você vai replantá-la pela primeira vez, coloca um pouquinho de esfagno, mas assim, um pouquinho mesmo. Coloca um pouquinho de esfagno, prende e depois você prende a planta, tá? Você pode cultivar ela dessa forma ou você pode cultivar ela pendurada. Aqui, por uma questão de organização do meu orquidário, eu cultivo ela dessa forma. Mas tem muitos amigos que cultivam ela assim também, tá? Nessa posição mamadeira e também com bons resultados. Tá joia? Então é assim que eu cultivo esses dois gêneros. Agora, o que você sempre tem que ter em mente, Isabélia e Díquia são dois opostos, né? Então é um exemplo muito bacana aí que a gente dá da necessidade de você criar microambientes dentro do teu orquidário ou no teu ambiente de cultivo. Porque, por isso que eu quis falar desses dois gêneros juntos, porque muitas vezes você pega dentro do teu orquidário e vai colocar essas dois gêneros, essas duas plantas no mesmo lugar, na mesma posição ou uma próxima à outra. As duas são de ambientes totalmente opostos, então você precisa criar microambientes diferentes para que vocês possam aí ter sucesso com esses dois gêneros. Bacana? Como é que está o nosso tempo? Falta quase 20. Então tá joia. Então dentro desses dois gêneros os cuidados que você tem que ter, tá bom? Eu não cultivo o gênero Isabélia em vaso aqui na minha casa, no meu orquidário. Eu prefiro todos os dois eu cultivar no gênero Isabélia, eu prefiro cultivar em madeira. Bacana? Então não tenho nenhum exemplo aqui, porque todas as vezes que eu cultivei em madeira, em vaso, eu sempre gerei esse excesso de umidade. E aí eu comecei a ter problema com planta. E aí eu mudei tudo para madeira, pronto, resolvi meu problema, as plantas se desenvolvem muito bem e florescem na época correta delas de floração. Tá joia? Então é isso, gente. É isso que a gente hoje precisa observar muito bem com essas plantas. Entender as plantas, né? Então esse é o grande segredo de tudo isso. Quiser abrir os comentários, pode abrir. Esse que é o grande segredo das plantas, principalmente no caso das micro-orquídeas. A gente aí está abrindo os comentários, se vocês quiserem já colocar algumas perguntas, a gente vai procurar respondê-las aí dentro do tempo aí que a gente tem aí para o final. Então é isso, tá? Gêneros Isabélia, sempre um ambiente um pouco mais seco, mais ventilado, com um pouco mais de luz, tá? Os gêneros Díquia são plantas que gostam de mais umidade ambiente, já um ambiente com uma luminosidade filtrada, em torno de 70%, 80%, então tem que tomar um pouco de cuidado, e mais umidade ambiente. Então dificilmente você vai ter sucesso quando você cultiva as duas no mesmo ambiente, tá? Principalmente no ambiente indoor, no ambiente de orquidário. Tá joia? Esse que é o grande problema aí de conciliar o cultivo dessas duas plantas. É possível? É possível. Que nem eu mostrei para vocês aqui vários exemplos, várias plantas que eu cultivo há muitos anos e tenho sucesso e tenho floração. Mas é preciso você observar dentro do teu orquidário aonde que está esses ambientes. Aonde que você consegue ter esse ambiente para que você possa cultivá-las, né? Então não adianta você colocar em qualquer lugar. Você tem que descobrir um ambiente, criar esses microambientes dentro do teu orquidário e ali você vai colocando as plantas nesses microambientes, que aí ela acaba se desenvolvendo bem. Bacana? Deixa eu só ver aqui se eu tenho mais alguma coisa que eu quero mostrar para vocês antes da gente começar a responder. Tem uma planta aqui bem bacana que floresceu esses dias, inclusive eu coloquei aí no post para mostrar para vocês aí do Instagram também. Esse daqui é o Pleurothales Schweinfurt. Tá? Então até um nome bem estranho, mas aqui olha só, eu gosto muito desse Pleurothales aqui, porque ele é uma planta aí de porte médio e as flores grandes, mas dessa haste floral linda, linda. E a flor aqui, ó, até mostrar para vocês assim com a mão, acho que fica mais fácil. É uma flor muito grande, muito bonita. E ela tá com uma haste, duas hastes, tem mais 3 hastes ali, 4. Tem mais umas hastes bacanas aqui, estão crescendo, aqui estão se desenvolvendo. Uma outra planta aqui bacana, que normalmente elas são micro, né? Então eu não sei se eu consigo mostrar muito bem no vídeo.
né, as flores, mas vamos lá. Essa daqui é a piraquarense, né? Então essa daqui é a Pabistiela piraquarense. Ela tá cheinha de flores aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Mas todas essas penduradas, essas bolinhas aqui, são as flores dela. Então essa daqui, ela é toda peludinha por dentro, avermelhada, é uma planta muito bacana, que eu gosto muito dessa planta. É Pabistiela piraquarense, tá? Bacana? Bom, vamos lá, gente, vamos tentar responder, e tem mais algumas plantas para a gente mostrar, vamos ver se a gente mostra depois, consegue mostrar todas, mas como eu falei para vocês, tem muita planta florida. Então assim, hoje se superou. Mas vamos lá, tentar responder as perguntas aí. Vamos lá, Facebook, a Maria Cleusa pergunta o seguinte: as díquias podem ser plantadas na semi-hidroponia? Aqui em Goiás é muito seco e quente. Cleide. Maria Cleusa. Maria Cleusa, Goiás é muito quente, realmente. O que acontece? Você vai ter que procurar espécies da região norte, tá? Porque então não são todas as espécies que você vai conseguir cultivar aí em Goiás, tá? Então que você vai ter que procurar espécies de clima mais quente, de um pouco mais quente. Então talvez aí algumas espécies de díquia da região norte você vai ter mais sucesso. A questão da semi-hidroponia para as díquias, eu não utilizo, tá? Não utilizo aqui. O que você pode fazer? Tentar. Tente e veja o resultado. Tem que acompanhar. Foi assim que eu fui aprimorando a minha forma de cultivo. Eu fui testando. Então, o que é interessante? Teste. Pegue uma planta, teste. Se você tem mais de uma, teste. Agora, sempre procure espécies de regiões mais quentes. Porque aqui as espécies da região sudeste, sul, que é essas que eu mostrei para vocês aqui, só tem uma aqui que é da região norte, que é de uma região mais quente, eu acredito que ela iria bem aí para você. Mas todas as outras são de clima um pouco mais frio, talvez você não vá ter sucesso. Então por isso que é importante conhecer a espécie que você vai levar para a tua casa. E ali você começa a cultivar dessa forma e veja o resultado. Tá? Porque muitas vezes assim, tem muitas plantas que hoje a gente tem cultivado na semi-hidroponia e ela tem dado resultado muito, até superando a expectativa. Que nem as acianteras, algumas catleias, o pessoal vem cultivando e tem tendo um bom resultado, Hofmannseggelas, Bulbophyllus. Então é testar para ver se o resultado também vai ser satisfatório. Bacana, mas eu acho que vale a pena você tentar, porque ali você já não vai precisar ficar regando ela muitas vezes, porque ela tem a água ali da semi-hidroponia. Eu só faria uma observação: procure pegar um pote de plástico mais alto, tá? Então, se for o caso, você usa até uma garrafa PET. Tá? Como o pessoal planta catacetum. Então, da forma que o pessoal planta catacetum, então é uma garrafa PET, furo mais ou menos de uns 3 a 4 dedos, e ali você coloca o substrato e você coloca ela. Que aí eu acredito que você vai ter um resultado bem bacana aí com a díquia aí na tua região em Goiás. Tá joia? A Cristiana Franca pergunta o seguinte: você tem para vender a díquia pêndula? Não. Como que é o nome dela? Cristiana, eu não tenho, tá? Por quê? Porque eu só comercializo espécies importadas, tá? As espécies nacionais que eu tenho são da minha coleção. Eu não comercializo elas. Então as plantas no meu site, lá no robertomartins.com.br, Orquidário Roberto Martins, né? Lá são só espécies importadas, tá joia? Eu não tenho espécies nacionais, não comercializo espécies nacionais, tá bom? O Diego Silva está falando, a minha díquia está super linda, está bem úmida. E ele fala que ama os seus vídeos. Obrigado, Diego. E é bom saber disso, né? Então vocês vejam a questão aí de umidade, que o Diego comenta que ele está tendo sucesso aí com a díquia dele, um ambiente com bastante umidade e ela está se desenvolvendo bem. É isso, gente. Então a gente tem que criar e descobrir esses ambientes dentro do nosso orquidário para que a gente possa colocar a planta no lugar certo para que ela possa crescer e se desenvolver. Tá joia?
O Javier no Facebook, Javier Correia, ele diz o seguinte, que agradece, né, muito boa a palestra e que ele já está indo ao viveiro, né, acredito que é o orquidário dele, para mudar de lugar as Isabélias. Que legal. E desejo um bom ano aí. O Xavier Correia, Javier. O Javier Correia, né? Então está comentando aqui, provavelmente ele, pelo nome, né? Não é brasileiro, provavelmente ele deve ser argentino, paraguaio, uruguaio, né? Então, assim, e o que é interessante ali? Ele está comentando sobre que já vai mudar alguma posição de algumas plantas dele dentro do orquidário, justamente por essa questão, que a gente precisa começar a descobrir esses ambientes dentro do nosso orquidário e aos poucos ir adaptando a planta para o ambiente que ela gosta, porque aí ela vai se desenvolver e a floração vem com certeza. Uma planta bem interessante que é a Virginalis, né, Isabella Virginalis e a Pukela. Se ela não tiver uma qualidade adequada, ela não floresce. Tá, gente? Então, muitas vezes você tem uma planta, ela cresce, se desenvolve e tal, e não floresce. Por quê? Porque está faltando luz. Então, é isso que a gente tem que observar muitas vezes, tá bom? O Willy Naval, no Facebook, está falando, já tive muitas dicas, mas morrem todas, pêndula. Willy Naval, tudo bom, Willy? Como é que você tá? Faz tempo que a gente não se vê, agora com essa questão aí da pandemia, não tem mais exposição, né? Um grande amigo, Willy, aí a gente sempre se encontrava aí nas exposições, né? Realmente é isso que normalmente acontece com a díquia pêndula, porque ela é muito dependente do ambiente. E se você não tiver um ambiente adequado, não adianta você colocar a planta no vaso, não adianta você colocar na madeira, não adianta você colocar esfagno. Por quê? Porque ela precisa desse ambiente um pouco mais úmido. Então é isso que a gente tem que procurar entender na díquia pêndula. Então, na maioria das vezes, não adianta compensar a díquia pêndula com água, com rega. Porque aí ela não gosta de ficar molhada, ela gosta dessa umidade ambiente. Então esse é o grande problema com a díquia, principalmente a pêndula, tá? Ela gosta de umidade, mas ela não gosta de ficar molhada. E aí a gente tenta compensar, não, vou colocar no meu orquidário, eu vou compensar com rega. Aí é o que acontece, ela começa a fungar, começa a ter problema e a planta morre. Javier é da Argentina. Ô, Javier! Argentina! Tudo bom? Lindo lá. O Fabiano Schmidt escreve bom dia, que é Fabiano da Ajal. Opa! Joinvilense. De amadores de orquídeas. Este ano esperamos fazer a Festa das Flores novamente, esperando sua visita. Excelente live e explicações. Parabéns. O nome dele é? Fabiano Schmidt. Fabiano Schmidt, será um grande prazer, Fabiano, visitar vocês. Na verdade, assim, como eu trabalho, também tenho na parte comercial de uma empresa de cosmético, já tem pelo menos alguns anos que eu tento conciliar as minhas viagens para ir até a Joinville, mas não tenho conseguido, né? Quando voltar novamente, aí ter as festas, eu quero visitar e eu gostaria muito de visitar, porque eu sei que é uma festa fantástica aí de Joinville, né? Tenho alguns amigos aí em Joinville, né? Então será um grande prazer mesmo visitar vocês. A Sandra Menezes no Instagram pergunta: Roberto, estou com uma díquia na madeira e apareceu uma coisa branca na madeira. O que pode ser isso? Ela tá como que é o nome dela? Sandra Menezes. A Sandra Menezes comenta que apareceu uma mancha branca. Uma mancha branca na madeira. Uma mancha branca na madeira, tá? O que pode ser isso? Provavelmente é fungo. Tá? E tome um pouco de cuidado. O que você pode fazer? Você pode raspar esse fungo, né, com uma escovinha, dar uma limpadinha ali nele, mas existe um fungo, claro, existe milhões de fungos, né, mas tem um fungo branco que ele é muito agressivo, ele acaba até cobrindo as plantas, né, e sufocando as plantas. Então toma um pouco de cuidado aí com esses fungos, né, que pode acontecer, mas muitas vezes ali ele não interfere no desenvolvimento da planta. Comece a observar, principalmente esse branco, né, aqui eu tenho experiência. Não sei se é o mesmo, mas aqui aparece um fungo branco que muitas vezes eu sou obrigado a trocar da madeira, porque ele é muito agressivo e ele acaba prejudicando o desenvolvimento da planta. Observe mais alguns dias, veja como é que ele cresce, como é que ele se desenvolve. Se ele não for agressivo, ele não tem nenhum problema. Agora, se ele começar a ser muito agressivo com a tua planta, tome cuidado. Até mostrar aqui, ó, você veja
que muitas vezes isso pode ser um excesso de umidade ali também, né? Olha como é que está aqui, ó. Essa madeira já é há muitos anos cultivada, ela está verdinha, mas ela não tem nenhuma mancha branca de fungo, ó. Praticamente ela só tem alga crescendo, né, vamos dizer assim, porque ela está toda bem verdinha, mas ela não tem aí esse excesso de fungo branco. E esse fungo branco, normalmente, ele é muito agressivo, tome muito cuidado, veja só isso, tá bom? Beatriz Orquídeas no Instagram pergunta: iluminação da Isabélia, 50%? De 50% a 70%, tá? Então a filtração da Isabélia, aqui eu uso em torno de, vai me dar em torno de uns 60% a 70%, que eu tenho um sombrite de 50% e mais o plástico difusor. E o plástico difusor ele vai sujando, vai filtrando um pouquinho, então vai ficar em torno de 60% a 65% de filtração, em torno de 60% de filtração. Depende da altura do teu orquidário. Se o teu orquidário for bem alto, tá, ter um pé direito alto, 50%, 60% é o ideal aí para ela, tá? Até os 70% vai bem, tá joia? A Fabi Oliva tá perguntando qual a época da floração da Isabélia. Fabi, olha, eu vou tentar, vou ver agora, porque assim, são muitas informações. A época da floração, depois eu te respondo. Me dá um oi, ela tá falando da onde? Instagram, Facebook? Instagram, me dá um oi ali no direct, que eu vou consultar pelas minhas fotos, né? Porque ali eu tenho as fotos das orquídeas que eu guardo no Flickr, né? Ou se você quiser entrar no meu Flickr também, lá na foto tem a data que a foto foi retirada. Então naquela data é a data que dá a floração. Mas eu vou olhar, me dá um oi no direct que depois eu te respondo. Tá joia? Alessandra Souza, no Instagram, também pergunta: bom dia, Roberto, quantas vezes no ano a orquídea Twinkle floresce? Ocíndio Twinkle, né? Provavelmente é o Ocíndio Twinkle. O que acontece? Ele tem uma época bem que tem uma maior floração. Agora, o que acontece? O Ocíndio Twinkle, se eu não me engano, ele é um híbrido. Então, assim, eu preciso... muitas vezes ele vai florescer até mais de uma vez no ano. Os híbridos normalmente têm essa característica, né? Isso em catleias, isso também em dendróbios, isso acontece muitas vezes. Ele acaba, quando o híbrido, ele acaba tendo mais de uma floração por ano, né? Então o Twinkle, se eu não me engano, ele é um híbrido e aí isso pode acontecer, de ter pelo menos uma ou duas florações aí no ano. É claro que isso tudo vai depender do teu ambiente, da luminosidade, de como que ele tá? Porque aí você vai poder ter uma floração até mais de uma vez no ano com essa planta. A Sandra Natureza Orquídeas pergunta o seguinte, ela fala: eu tenho essa diqueia pêndula, já deu 2 florações, mas acho que plantei errado, porque está no vaso de barro, com brita, espagno e carvão com casca de pinos. Você acha melhor eu mudar e colocar num tronquinho? É a Sandra Natureza. Sandra Natureza, não. Porque o que acontece, Sandra? O teu ambiente, o local que você está deixando ela já se adaptou a esse ambiente, a tua forma de cultivo, a tua forma de rega, e o ambiente que você colocou ela ali provavelmente está suprindo a necessidade dela de umidade e de luz. Então, se a planta está bem, se no local que ela está se desenvolvendo bem, não mexa. Tá joia? Então isso que é interessante que a gente tem que observar, porque é como que eu falo, é o meu ambiente, do meu ambiente eu cultivo da minha forma, e aí você tem que observar sempre no teu ambiente como que a planta está se desenvolvendo, e aí você se adaptar. Se ela está se desenvolvendo bem, já cresceu, teve brotação, teve floração, o local que você colocou ela supre a necessidade de umidade ambiente dela, então ela está se desenvolvendo bem, então não mexe, tá joia? Já a Ana Paula, também no Instagram, pergunta: minha dica só tem 2 hastes e as folhas estão amarelando, além de ter poucas raízes. Ela está plantada no leque e na parte mais úmida do orquidário. O que faço? Tá, então vamos lá. Leque de madeira. Você colocou esfagno, toma muito cuidado com o esfagno, porque normalmente o que acontece? Quando acontece esse amarelamento é que está tendo excesso... não vou dizer um excesso, talvez você esteja molhando ela em excesso, tá joia? Então esse cuidado que você tem que ter.
Veja só a questão do esfagno, a quantidade de esfagno que você colocou aqui embaixo na base dela, se não está sufocando demais a planta, e a quantidade de regas que você está fazendo e a luz, tá? Luminosidade, tome muito cuidado com a luminosidade, se ela está sendo em excesso ou se ela está sendo pouca. Nos dois casos ela amarela, quando você tem excesso de umidade, excesso de luz e quando você tem pouca luz. E a questão da umidade, então tem que ver como é que está a sua planta hoje. Se ela ainda tem condições, né, se as raízes ainda estão vivas, que ela possa se desenvolver. Veja se o esfagno também não está muito velho, tá? Porque às vezes esse esfagno muito velho, ele pode estar deteriorando e a planta está entendendo que ela está numa árvore e essa árvore está morrendo, então ela morre também junto. Então é isso que você tem que observar também, se esse esfagno não está muito velho, né? Então coloca novamente aqui, veja se for o caso, você troca esse esfagno, coloca dentro da parte úmida, mas assim, a parte úmida e veja se você não está molhando em excesso. E a questão da luminosidade, a luminosidade dela vai dar em torno de 70%, 80%, de 70% para 80%. Se tiver muito claro, ela pode amarelar, se ela tiver pouca luz, ela também vai amarelar. Então tome cuidado com isso, tá joia? E é isso que eu faria essa observação. Veja a questão da adubação também, se você está fazendo adubação com uma frequência e sequência, que não adianta a gente fazer uma adubação uma vez e depois demorar, então é a cada 15 dias. É importante também essa adubação para as plantas, que algumas deficiências, principalmente de alguns nutrientes, faz com que a planta amarele, tá joia? As folhas delas amarelem também, tá bom? A Eliane Sá Ferreira pergunta, é melhor optar pelo plantio no cerne da madeira? Eliane Sá Ferreira, tá. Tem duas coisas aí. Você tanto pode plantar no cerne, quanto você pode plantar na parte externa. Dependendo da madeira, né? Então assim, quando você usa a sanção do campo, você pode plantar tanto na parte da cerne, quanto na parte da casca. Quando você vai plantar na casca, eu já mostrei para vocês em alguns vídeos, eu prendo a casca também com arame, tanto na parte de cima, na parte de baixo, para que ela não solte, né? Então, na maioria das madeiras que a gente usa pequenos troncos, né, a casca é fina. Então, eu faço aquela amarração, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, com arame, para essa casca não soltar, e eu posso plantar aqui na parte externa também. Então, o único cuidado que você pode fazer, que você tem que fazer é esse, observar. Se é na cerne, não tem problema, a casca não vai fazer nenhuma diferença. Mas se é na parte externa, você faz dessa forma, que aí não tem problema. No caso de díquias, independente, pode ser tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, não tem problema nenhum. Só o cuidado que você vai fazer é esse. Normalmente plantas que têm raízes muito grossas, né, como no caso das díquias, essa questão não tem tanta influência, né? A casca, ela acaba tendo um pouco mais de influência nas plantas que têm raízes mais finas, tá joia? Última pergunta. A Cláudia Pessotto pergunta o seguinte, minhas orquídeas estão com manchas pretas nas folhas. Como tirar essas manchas? Cláudia Pessotto. Tá, Cláudia, normalmente, tá? Não. Desculpa, acho que é Espessotto. Espessotto, tá? Então, Cláudia Espessotto, tá? Então, Cláudia, normalmente, tá? Não sei se é o caso das tuas, mas é o que normalmente acontece. Manchas escuras é fungo, e isso é excesso de rega, excesso de umidade dentro do teu orquidário. Então é isso que você tem que observar. Não sei se o seu orquidário é coberto, tá? Mas que nem agora nessa época do ano, chove quase todo dia. Então muitas vezes, se ele não é coberto, você começa a ter esse tipo de problema com esse excesso de umidade, esse excesso de água, e aí começam a manchar as folhas das plantas. Uma outra coisa também, o horário de aplicação de adubo. Então pode ser que esteja queimando essas folhas. Mas normalmente acaba sendo umidade. E depois da folha manchada, não tem mais jeito, tá? Aquela folha vai ficar manchada para sempre, não tem como você tirar aquela mancha. Só as folhas novas, que se você controlar a umidade, ela acaba não aparecendo mais essas manchas.
mas as folhas antigas, aquelas que já mancharam, não tem jeito, vão ficar manchadas mesmo, tá bom? Infelizmente. Então, por isso que é muito importante a gente observar a questão da umidade. E como eu falo sempre, né? Por que que eu optei por plantar as minhas orquídeas em madeira? Porque eu tinha um problema muito grande, ficava 9 meses do ano lindas e maravilhosas, mas chegava janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, muita chuva e eu acabava perdendo muita planta e tendo muito problema com questão de excesso de umidade, tá joia? Então normalmente é isso. E a folha que manchou, não tem mais jeito. É aí que você tem que controlar a tua umidade para que as plantas, as folhas novas não venham a manchar novamente, tá bom? Bom, gente, encerrou. Tá? Então pedir aí no caso, se vocês tiverem alguma dúvida, né, colocar ali no feed, né, que depois a gente vai respondendo aí à medida aí do possível, tá bom? Um grande abraço, já encerrou o tempo, né? Enquanto não marcar aqui, pode Então falar, tá joia, eu queria mostrar a revista. Eu acabei esquecendo de mostrar uma revista, é a revista da Caob, né, número 120, né, que foi a edição 120 que está saindo agora, né. Queria mostrar para vocês, agradecer aí o Valdeci Fontes, né, que ele me deu a oportunidade de escrever. Então vem escrevendo, essa daqui é a revista da Caob, número 120, e aí eu tive a oportunidade, né, de dar sequência aí sobre um trabalho que a gente vem falando na divulgação das micro-orquídeas, né, cultivando micro-orquídeas, e nessa edição a gente falou sobre aí as octomérias, tá joia? Então aí mostrar para vocês aí um trabalho que a gente vem fazendo aí na revista da Caob, agradecer a diretoria da Caob, ao Valdeci Fontes também, pela oportunidade da gente estar mostrando e ensinando um pouquinho aí a questão do cultivo das micro-orquídeas. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Até mais, e se tiver sugestão de tema, coloca lá pra gente e a gente tenta aí encaixar aí nos próximos nas próximas lives como tema também. Tá joia? Um grande abraço e até domingo que vem.